Olá, turma! Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre grandezas e medidas. Na aula anterior, nós estudamos medida de comprimento, medida de massa, medida de capacidade e medida de tempo. Hoje nós vamos estudar área e perímetro, volume e medida de temperatura. Então, área e perímetro são duas medidas distintas. São bem parecidas, mas são diferentes. A área é a medida da superfície, ou seja, é a medida do lado plano, né? O perímetro é a medida do comprimento de um contorno, ou seja, para calcular o perímetro, nós vamos somar todas as medidas dos lados dessa figura. Observe aí o campo de futebol. Para calcular o perímetro desse campo de futebol, nós vamos somar aqui, ó, 100 mais 100, que é a mesma medida, né? 70 mais 70. Somar os quatro lados desse campo para calcular o perímetro. Então, o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, que vai dar 100 mais 100, 200, 100 mais 100 desse lado, 200, 70 mais 70, 140, 200 mais 140, então o perímetro desse campo vai ser igual a 340 metros, que é a unidade de medida usada aí, certo? Então, ficou bem claro o que é perímetro. Agora vamos ver o que é área, como calcular a área. O que é, já foi dito, que é a medida de uma superfície, né? Então, nós vamos calcular agora a área desse campo. As medidas aí é 70 metros e 100 metros. Para calcular a área, basta multiplicar um lado vezes o outro. 100 vezes 70, né? Então, o perímetro é a soma de todos os lados. A área é a multiplicação de um lado vezes o outro lado. Então, 100 vezes 70, 1 vezes 7 dá 7, e acrescenta os 3, 0. Deu 7.000. 7.000 o quê? Então, a unidade de medida da área é metro, só que é metro ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque foram duas medidas aí multiplicadas para encontrar essa área. Então, a unidade de medida daqui desses dois lados do campo é o metro. Então, lógico que a unidade de medida da área vai ser também em metros, só que nós usamos o quadrado, que é metro ao quadrado. Se as medidas forem dadas em centímetro, então é centímetro ao quadrado. Se for em quilômetro, quilômetro ao quadrado. Ou seja, nós usamos a mesma medida de comprimento, né? Só que elevando ao quadrado. Então, esse é o cálculo da área. Basta multiplicar um lado vezes o outro, certo? Agora, vamos continuar aqui o nosso estudo. Nós vamos ver agora medida de volume. As medidas de volume possuem grande importância nas situações envolvendo capacidade de sólidos. Podemos definir volume como o espaço ocupado por um corpo. Então, aqui já está dizendo o volume é o espaço ocupado por um corpo, ou a capacidade que ele tem de comportar algumas substâncias. Da mesma forma que trabalhamos com o metro linear, comprimento, e com o metro quadrado, que foi o caso agora que nós vimos de área, que é o comprimento vezes a largura, associamos o metro cúbico a 3 dimensões: altura, comprimento e largura. Então, isso é o metro cúbico. De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, SI, o metro cúbico é a unidade padrão das medidas de volume. Então, veja só, a unidade padrão da medida de comprimento é o metro,
a unidade padrão da medida de área é o metro quadrado, porque nós vamos usar dois lados para calcular essa medida. E já a unidade padrão do volume é o metro cúbico. Corresponde a uma capacidade de 1.000 litros. 1 metro cúbico corresponde a uma capacidade de 1.000 litros. Essa relação pode ser exemplificada em conjunto com a geometria através de um cubo com arestas medindo 1 metro. Vamos ver por que a unidade padrão do volume é metro cúbico. Então, veja só, nós estamos vendo aí um cubo, né, uma figura geométrica de um cubo, onde aparecem aí 3 medidas. Então, observa aqui as medidas aqui, ó, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Ou seja, largura, altura e comprimento. Para encontrar o volume de um sólido, nós vamos utilizar essas 3 medidas, largura, comprimento e altura. E basta multiplicar as 3 medidas, certo? E encontramos o volume. 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar sempre 1. E a unidade padrão é metro cúbico. Quer dizer que foi multiplicado 3 lados, né? Se essa medida aqui fosse 2 metros, né? No lugar do 1 fosse 2, qual seria o volume dessa caixa? O volume seria 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 8. Aí, se você deixar metro, tá errado. Se você colocar ao quadrado, tá errado. Então, tem que ser metro cúbico. A resposta correta só está correta se tiver com a unidade de medida padrão, que é o metro cúbico do volume, certo? Então, para encontrar a medida de volume de um determinado sólido, você multiplica os 3 lados e a unidade de medida padrão sempre vai ser ao cubo, certo? Se essa unidade de medida vier em centímetro, centímetro elevado ao cubo. Se for uma medida menor, também tem que ser elevado em cúbico, ao cubo, se for decímetro, né? Então, sempre tem que elevar ao cubo, porque é volume. Multiplicamos 3 lados. Continuando o nosso estudo aqui de grandezas e medida, vamos ver agora a medida da temperatura. Então, no dia a dia a gente costuma ouvir a temperatura, né, nos jornais, a temperatura do dia vai variar de tantos graus a tantos, de 22 a 30 graus. Também costumamos medir a temperatura do corpo, né, para saber se está com febre ou não. Na cozinha, quando vamos assar alguma coisa no forno, graduamos a temperatura do forno, né? 200 graus, 180. Então, nós vamos ver agora essa medida de temperatura. Os átomos ou moléculas que constituem um corpo, sejam eles sólido, líquido ou gasoso, encontram-se em constante movimento, que é a agitação molecular. Por essa razão, os líquidos e os gases não apresentam uma estrutura molecular organizada, ao contrário do que ocorre com os sólidos, né? Quanto mais agitadas estiverem as moléculas em um corpo, maior será a sua temperatura. Então, até o nosso corpo humano. É claro que quando a gente está deitado, né, quietinho ali, sentado, nós estamos numa temperatura agradável, nosso corpo. Se a gente se agitar, correr, fizer qualquer esforço físico, o nosso corpo já vai aumentar a temperatura, né? As moléculas estão se agitando. Define-se temperatura é o estado de agitação das moléculas que compõem o corpo analisado. Existem vários tipos de termômetros. Vamos ver alguns deles. Esse aqui eu sei que vocês já conhecem, que é o termômetro para medir a temperatura do corpo, né? Nós temos aqui um outro exemplo de termômetro, que é o termômetro culinário.
E temos aqui esses termômetros, que são os termômetros clínico e hospitalar, né? São usados em hospitais. Então, aqui vocês estão vendo vários tipos de termômetro. E ainda temos aqui o termômetro automotivo e industrial, certo? Também são exemplos de termômetros que medem temperatura. No Brasil, todas as medições são feitas através da escala termométrica Celsius, né? A gente chama o símbolo da temperatura, nós chamamos de grau Celsius, que é usado aqui no Brasil, que é representado dessa forma, onde o termômetro é dividido em 100 partes iguais. O termômetro é o equipamento utilizado para medir temperatura, né? Ou seja, ele é dividido em 100 partes, ou seja, sua variação de temperatura vai de 0 grau a 100 graus. Então, aí são alguns exemplos de aparelhos, né, de termômetros que medem a temperatura. Então, nas cidades grandes, nas ruas, vocês podem observar nos jornais também que tem os termômetros digitais que medem a temperatura do ambiente, né, daquele dia, como é que está naquele local. E pode ver que a temperatura também ela vai abaixo de 0. Então, quando está muito frio, que a temperatura 0 graus Celsius já é frio, né? Que a gente aqui nem sabe, aqui no Nordeste nem sabe o que é essa temperatura. Mas quem mora no Sul, Rio Grande do Sul, já conhece as temperaturas negativas, como é que fica o clima nesses dias em que a temperatura está abaixo de 0. Então, tem também esses termômetros digitais usados para medir a temperatura de tempo em um determinado local. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, as unidades de medidas usadas para medir área, né, volume e temperatura. Para medir a área, nós usamos o metro quadrado, a unidade padrão. O volume é o metro cúbico. E para medir a temperatura é o grau Celsius, que usamos aqui no Brasil, correto? Agora vocês têm no caderno de atividade que vocês receberam da diretora, tem uma atividade para vocês responderem. E essa atividade tá lá, essa aqui, ó, perímetro e área. Eu não vou dizer página porque não está paginada a apostila, né? Mas você pode procurar que você vai encontrar essa atividade aqui. Aí tá reforçando o que é perímetro, o que é área, e tá pedindo para você medir com uma régua essas figuras, né? E calcular o perímetro e a área. Lembra que o perímetro é a soma de todos os lados e a área é o produto, ou seja, é a multiplicação de um lado pelo outro, dos dois lados da figura, ou seja, da largura e do comprimento. E tem um triângulo aí, onde a área do triângulo é a altura vezes a base, né? Então, observa aqui nesse triângulo que temos aqui a altura e a base. Você vai medir e para calcular a área dele, você vai multiplicar esses dois lados, a altura e a base. Esse outro lado nós só vamos usar para calcular o perímetro, que é a soma dos três lados, certo? Mas a área é a altura vezes a base. Aí não foi dado as medidas, mas está pedindo para você medir com a régua. Então, você vai usar o seu caderno de atividade para fazer a atividade de hoje. Depois vai tirar a foto e postar lá na plataforma conforme eu vou pedir lá. Temos outra pergunta aí, né, sobre temperatura. Aqui diz: Diego pegou dengue e está com febre. Sua mãe mediu sua temperatura. Veja a ilustração do termômetro que marca a temperatura dele. Esse termômetro está marcando 42 graus, 38,3 graus, 39 graus, 40,5 graus. Tá fácil, então você só vai observar a imagem e marcar a resposta correta, certo? Isso aqui tem no caderno de atividade de vocês. Quem ainda não recebeu o caderno pode ir na escola pegar ou então copie as questões, certo?
ainda tem essa outra questão para vocês responderem, né? Questão 2. Tabela abaixo mostra a temperatura máxima atingida em algumas cidades do Rio de Janeiro em determinado dia do verão em 2019. Então, tá aqui, ó, o nome das cidades, as temperaturas. Vocês vão fazer o que está pedindo. Calcular a diferença de temperatura entre a cidade com a temperatura mais alta e a mais baixa. Você vai ver dessas temperaturas aqui, qual é a mais alta, qual é a mais baixa e calcular a diferença. Vai estar aqui as opções A, B, C, D, é só marcar a opção correta, certo? E nós temos uma atividade sobre volume, né? Que é só multiplicar os 3 lados das figuras. Então, letra A, B, C, D, E. Quem tem a apostila não precisa escrever no caderno, é só responder na própria apostila que receberam na escola, tirar a foto e me enviar na plataforma. Quem não tem, pode ir na escola pegar ou então faça a atividade no caderno, tire a foto e envia, certo? Então, essa foi nossa aula de hoje. Tenham um bom dia e bom trabalho para vocês.